Olá, queremos saudar, a todos os ouvintes, membros da Igreja Batista de Dom Pedro, também outros ouvintes de outras igrejas, nossa saudação. Hoje a gente está aqui no segundo episódio do IBDP Talk e nós vamos fazer uma entrevista com o nosso pastor João Azevedo Saraiva Júnior, sobre o sermão do último domingo. O tema foi: um membro saudável é um discípulo que cresce. Então, o tema aqui do sermão é discipulado, e aí nós temos algumas perguntas e vamos elaborar isso. Temos também na nossa companhia o nosso irmão Rodrigo Acioli, o nosso irmão Adam, e nós vamos estar fazendo algumas interações juntos. Quero saudar a todos na doce paz do Senhor e louvar ao Senhor também pela bênção de poder contar com uma equipe tão maravilhosa de jovens que estão nos colocando de fato agora no século XXI. A gente se alegra também de poder cooperar, em meio a essa pandemia, com o crescimento da igreja, cooperar com o nosso pastor na propagação, na instrução do povo, em todo o conselho de Deus. Vamos lá então para a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: o que as Escrituras orientam sobre o seguir a Cristo e ser seu fiel discípulo? Eu acredito que o fundamental na vida cristã é eu entender que ser um cristão é viver uma vida de intimidade com o Senhor. As Escrituras enfatizam exatamente isso. Desde o início, quando Adão e Eva foram criados, foi enfatizada a importância de se viver na total dependência de Deus. E o texto que mais eu enfatizei no devocional do domingo foi o João capítulo 15, onde Jesus se apresenta como a videira verdadeira. E a ênfase está exatamente em permanecermos nele. E toda a Escritura busca, enfatizando na pessoa de Jesus, nos levar a entender a fundamental importância de nós reconhecermos o nosso Deus como o único Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. E este é o desafio. Enquanto peregrinos aqui na Terra, apesar de estarmos ainda limitados a um corpo físico e presos a um sistema que, se não tomarmos cuidado, nos oprime, a nos desvencilharmos de nossos hábitos arraigados, que herdamos da natureza caída e também do próprio sistema, e cultivarmos hábitos saudáveis que estão fundamentados em princípios da palavra de Deus. Obrigado, pastor. Antes de a gente abrir aqui para alguma interação, eu lembro muito bem do nosso período de discipulado. Eu estou aqui na igreja já fazem alguns anos e nós recebemos um bom discipulado básico do pastor. E nesse discipulado básico nós tínhamos muitos conceitos, e um desses conceitos era o conceito de discípulo, o conceito de discipulado. O senhor ainda lembra, pastor? Se o senhor puder nos privilegiar, com esses conceitos que estão guardados no nosso coração e no coração de muitos que são líderes aqui da nossa igreja, talvez até para comunicar a outros que não passaram por esse processo e talvez possam passar. Na verdade, o que eu pude compartilhar com vocês naquela fase em que vocês ainda eram adolescentes, hoje vocês já são homens casados, apesar de, como um pai sempre olha para os filhos como ainda seus filhos pequenos, quando eu olho para vocês, eu os vejo ainda, de certa forma, assim, Mas eu louvo a Deus porque a Igreja de Dom Pedro tem desfrutado de um equilíbrio saudável em que a liderança espiritual da Igreja
os homens mais velhos estão numa sintonia perfeita com os jovens. E hoje vocês, como jovens, são fundamentalmente o esteio da igreja no que se trata da estrutura organizacional e ministerial, contando com a sapiência dos mais velhos. Então, o que eu compartilhei com vocês foi o que eu aprendi com os meus pastores, o Wendel e o Donaldo, e com outras pessoas também. Ao longo da minha vida, desde que eu entreguei minha vida a Jesus, eu fui observando, vendo e, fundamentalmente, a partir dos ensinamentos bíblicos, fomos definindo parâmetros, estabelecendo estratégias que nos abençoaram ao longo desses últimos, eu colocaria, 20 anos da nossa igreja. Quando então, depois de termos tido a oportunidade de conhecer, através da literatura, o David Cornfield, nós pudemos então ter os conceitos bíblicos bem claros em nossas mentes acerca do discipulado, que são: discípulo é um seguidor integral do seu mestre, discipulado é um relacionamento pessoal e comprometido, onde um discípulo mais maduro ajuda outro discípulo de Jesus a se aproximar dele e assim reproduzir. E também entender que são as disciplinas espirituais, a saber, a palavra, a oração, a comunhão bíblica. Eu costumo enfatizar bem isso, porque se não tomarmos cuidado, a gente acaba confundindo a comunhão bíblica com a comunhão que existe no relacionamento entre pessoas que não são crentes. E muitas vezes as pessoas têm mais relacionamento saudável do que os cristãos, por não entenderem que a comunhão bíblica está baseada não em gosto, preferência, dogmas, mas na presença do Espírito Santo em nossas vidas. E, além da comunhão bíblica, a palavra e a oração, o evangelismo, que deve acontecer naturalmente, é uma consequência dessas disciplinas em nossas vidas, e a vida simples, que consiste numa vida em que você está livre de qualquer tipo de prisão. É uma vida em que você desfruta de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. O que o século XX, gradativamente, foi roubando da gente, e o século XXI veio para tentar consolidar isso, mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, tem nos permitido nos desvencilhar das armadilhas do sistema para cultivar relacionamento. Então, eu vejo que, ao longo desses anos, aqui em nossa igreja, nós tivemos a oportunidade de sermos preparados para o que estamos vivenciando hoje. E, fundamentalmente, o discipulado vai resultar numa palavra que a gente quase não ouve mais, que é mentoreamento. Mentoreamento e discipulado são a mesma coisa. Mas deixamos de fazer isso, né, de exercer influência sobre a mente das pessoas. O que o mundo faz, né? O marketing faz isso, as redes sociais fazem isso, a mídia faz isso. Então hoje nós precisamos, como igreja, assumir o nosso papel de relevância como sal da terra e luz do mundo, entendendo que nós temos uma missão de glorificar a Deus através da pregação do Evangelho, fazendo discípulos. Isso significa que nós temos que influenciar, nós temos que exercer uma influência poderosa, não humana, mas espiritual, que é através do amor fraternal. O amor fraternal vivenciado em nossas vidas vai atrair certamente aqueles que não conhecem Jesus. Obrigado, pastor. Adam, Rodrigo, alguém quer fazer alguma consideração, algum acréscimo? Bem, eu primeiramente saúdo a todos
né, que estão aqui nos ouvindo e que estão aqui comigo, o pastor João, o Bruno, o Adam. Gostaria apenas de comentar a importância disso, né? A importância de entendermos que discipulado é de fato você se tornar um seguidor de Cristo e que discipulado implica efetivamente em você ter outros discípulos, acompanhar alguém, abençoar a vida de alguma pessoa através do mentoreamento, né, como o nosso pastor João falou, e que esses são os dois conceitos bíblicos que extraímos das Escrituras, né? A ideia do discipulado tanto quanto como seguir a Cristo, e a ideia do discipulado como servir as pessoas, né? Acompanhar as pessoas e mentorear pessoas. Também acredito que é importante ressaltar neste caso que nós, como discípulos de Cristo, efetivamente, seguidores de Cristo, devemos efetivamente buscar ser a imagem e semelhança de Cristo através das Escrituras, e isso sim vai nos ajudar também a impactar vidas através do acompanhamento de outras pessoas. É como se fosse um sistema onde temos Cristo, o primeiro discipulador, ele discipula a nós mesmos e nos manda fazer discípulos de todas as nações. Eu acho que essa é a cerne, né? Cristo nos manda ser discípulos dele, nos manda segui-lo. E quando nós efetivamente fazemos isso, nós conseguimos fazer discípulos de todas as nações, como nosso dever, como ele nos comissionou. Legal. Algo que, ouvindo aqui o pastor comentar, né, e relembrar aqui o passado, dentro dos conceitos de discipulado e disciplina sempre foi muito enfatizado a raiz, né, da palavra discípulo, que no seu significado também, desse significado, dessa raiz deriva a palavra disciplina. Então, quando a gente pensa aqui sobre seguir a Cristo, sobre ser um discípulo, implica justamente, né, em ter disciplina. E aí o pastor comentou também sobre disciplinas espirituais. Muito legal. Não sei se o Adam quer fazer alguma cooperação, alguma colaboração. Consideração, na verdade. Creio que essa questão de retornar à origem da palavra discípulo, né, no termo disciplina, é algo interessante para a gente olhar para, né, como nós estamos nesse momento de quarentena, né? Qual a disciplina que estamos tendo quanto às disciplinas espirituais, né? De se pôr a ler a Bíblia, de estar orando de fato, e que mesmo distantes uns dos outros, estarmos em comunhão com nossos irmãos, né? Porque ser um membro considera de a gente crescer como um corpo unidos e não sozinho, né? Legal, bem considerado isso aí. Lamento a distância que vocês estão, né? A gente está tomando uma aguinha aqui com o pastor, direto do frigobar dele. Não sei se é uma água benta, mas... Quem sabe lembra do corona. Quem sabe um dia vocês desfrutem disso. Vamos então para a próxima pergunta. Qual o custo do ser um seguidor de Cristo? Qual o custo do ser discípulo de Jesus? E aqui, quando a gente pensa na palavra custo, é impossível não pensar no título, né, da perícope lá de Lucas 14. Então, essa é a pergunta, pastor. Passo a palavra para o senhor. Seguir a Jesus, ser um discípulo integral, exige renúncia, exige abnegação, exige dedicação, exige esforço, exige disciplina em todos os aspectos. E lembrando as palavras de Jesus, quando ele disse: se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É importante entender que eu vou ter que me desvencilhar de toda a cultura que eu trouxe do velho homem, do sistema. Eu tenho que, de fato, renovar a minha mente com a palavra de Deus. Isso implica em, de fato, eu adorar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento.
E vivendo num mundo caído como nós estamos, é desafiador. A nossa tendência natural é querer que as coisas aconteçam de acordo com a nossa perspectiva, com os nossos gostos, com as nossas preferências, com os nossos ideais, com o nosso romantismo. Então eu preciso abrir mão de tudo isso, renunciar o meu coração e lembrar sempre que o meu coração é enganoso. Um dos pedidos que eu faço ao Senhor todos os dias quando eu oro é pedindo que Ele me livre das ciladas do meu coração. A gente costuma orar pedindo que Ele nos livre das ciladas do inimigo, mas nos esquecemos de pedir que Ele nos livre das ciladas do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Ainda sobre o custo do discipulado, Rodrigo, Adam, alguma consideração? Fazendo observância, né, do que o Lucas escreve, né, Lucas 14, de que a gente pode pegar 3 pontos, né, de que quando vamos ter que tomar a nossa cruz, quando às vezes vamos ter que ter um certo tipo de desapego, né, em que devemos amar mais a Cristo do que nossos próprios familiares, nossa mãe, nossos pais, e até mesmo do sofrimento realmente, de estar carregando essa cruz. Então, são 3 pontos que a gente pode ver no custo do que é ser discípulo, né? De um discipulado, de você ser um seguidor de Cristo. Porque existe um custo de um amor a Cristo, um custo de sofrimento por Ele, um custo de desapego, que a gente vai ter que sofrer. Até mesmo a ausência de uma dessas, né, pode ser suficiente para desqualificar a gente como um discípulo. Eu acho bem interessante isso, porque a gente tem uma ideia errada, uma compreensão... a gente tem uma compreensão equivocada da salvação eterna da nossa alma. A gente tem uma ideia de cristianismo, de vida com Cristo, de seguir a Cristo como algo light, né? Tranquilo, né? Sem dificuldades, algo confortável. Afinal de contas, eu não perco a minha salvação, eu fui salvo para sempre. Mas olhando aqui o que o próprio Cristo fala sobre o custo do discipulado, a gente percebe que a vida cristã, ela não é uma vida confortável, uma vida tranquila. Pelo contrário, se eu sou uma pessoa salva e eu estou, de repente, amando mais qualquer pessoa ou qualquer outra coisa do que é Cristo, isso é um alerta, ou deveria ser um alerta quanto à realidade da minha salvação. Ou, no mínimo, uma maneira... Um alerta para eu medir da maneira certa o meu crescimento espiritual, que foi um dos pontos do pastor no sermão do último domingo. Muitas vezes eu estou, né, avaliando o meu crescimento espiritual como discípulo de uma maneira equivocada. A gente tem até aqui uma estatística, nós colocamos aí um questionário para a igreja, onde 45%, né, quase 46% das respostas, a gente percebe ainda as pessoas avaliando o seu crescimento a partir do seu próprio esforço, que é outro problema, porque só vai causar frustração. Quando a gente lida com o nosso próprio esforço e descobre que a gente não tem condições de, através de nós mesmos, de manter qualquer coisa, de segurar qualquer coisa em nossas mãos, senão pela graça do Senhor. Mas eu vejo essa palavra, esse texto aqui sobre o custo do discipulado como um confronto muito forte em relação à verdadeira espiritualidade. A vida cristã é prazerosa, é uma bênção, está diante do Senhor, mas tem custos e precisamos considerar isso. Não é simplesmente, beleza, eu sou salvo para sempre, mas isso tem implicações na maneira de viver diariamente. Então, pegando o gancho do que o Adam falou, que o discipulado ele tem 3 demandas, basicamente, no custo do discipulado, que é um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e desapego.
Recentemente eu li num livro, o nome do livro é O Custo do Discipulado, a Doutrina da Imitação de Cristo, do Jonas Madureira, como ele explica cada um desses pontos. Primeiro é a questão do amor, né? Que na verdade Cristo exige de nós, como discípulos, um amor específico dele. Um amor específico que ele é Deus e que nós o amemos não como uma pessoa qualquer. Nós, como verdadeiros discípulos de Cristo, não podemos simplesmente considerar Jesus como qualquer um. Não, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, então nós devemos ter um amor para com ele desta forma, compreendendo que ele é o próprio Deus. A questão do sofrimento, lembrando que o Bruno falou, a gente quer na nossa vida uma vida sem sofrimento, mas a vida cristã ela vai ter sofrimento e nós devemos estar cientes disso. O autor de Lucas, no capítulo 14, que foi a perícope citada aqui, no verso 27 diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. É justamente o autor do livro, o evangelista Lucas, nos relembrando que não há na vida cristã uma vida sem sofrimento. Nós teremos sofrimento. Por último, o desapego é porque neste momento Cristo quer que nós vivamos uma vida desapegada das coisas do mundo. E esse é o momento para nós refletirmos isso. O quanto nós estamos apegados às coisas materiais, o quanto nós estamos dando valor para as coisas terrenas, e a gente pode ver que isso é tão fútil e se perde tão rápido nesse momento de quarentena. Nós somos chamados a observar nesse momento que passamos por essa situação dentro de nossas casas, que ter muito dinheiro não importa, você vai acabar ficando trancado na sua casa, ter muita coisa não importa, você vai acabar trancado em sua casa. Se Cristo não for em nós o suficiente, se Cristo não for em nós o absoluto, se Cristo não for em nós tudo, então não estamos vivendo uma vida cristã autêntica. E só vamos entender o que custa efetivamente seguir a Cristo quando efetivamente estivermos desapegados das coisas materiais. E essa situação que nós vivemos é a oportunidade perfeita para entendermos que Cristo nos chama para abandonar as coisas, abdicar das coisas que tem neste mundo, seguir somente a Ele, ter valor somente nele, não nas coisas daqui da terra. Muito bem. Agora a gente vai para a próxima pergunta. Então vamos lá. Pastor João, a pergunta é a seguinte: por que poucos membros se dispõem a ensinar a outros a seguirem a Cristo? Resposta: porque não estão seguindo a Cristo. Como é que eu posso ter interesse por pessoas se eu não estou desenvolvendo relacionamento com aquele que é o Criador, o Senhor, né? Aquele que nos conhece intimamente? Sim, no entanto, Ele deseja que nós o conheçamos intimamente. E é nessa permanência nele como filhos de Deus, lembrando aqui a parábola da videira: se não permanecerdes em mim, não podereis fazer nada. Então é fundamental que eu esteja em Cristo. Eu preciso buscar, de fato, cultivar uma vida de intimidade com o Senhor, através das disciplinas espirituais. E eu destaquei no devocional os meios comuns da graça, que são simples: a palavra, as ordenanças enfatizando o batismo e a ceia. Isso é lógico que nós fazemos juntos. E a oração. Nós precisamos ficar bem atentos para o fato de que as atividades que nós desenvolvemos em nossas igrejas e que mudam conforme o tempo, conforme a cultura, conforme o local onde nós estamos, essas atividades não são erradas. São ferramentas, são estratégias, são rituais que muitas vezes são estabelecidos,
que trazem uma simplicidade na prática das disciplinas. No entanto, se não tomarmos cuidado, estas coisas nos aprisionam e nos distanciam daquilo que é o fundamental: vida com Deus. O interessante disso tudo é que nós podemos ver, por exemplo, na Grande Comissão, isso muito claro. Em Mateus 28:19, o texto diz, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui diz, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o discipulado, em um sentido, é seguir a Cristo, e em um outro sentido, é ensinar pessoas a seguirem a Cristo. E algumas vezes nós não estamos ensinando outras pessoas a seguirem a Cristo porque nós mesmos, como o pastor falou, não estamos seguindo a Cristo. Mas aí eu quero trazer o destaque aqui para o que o próprio Cristo falou. Ele estaria conosco todo momento. E ele subiu, o Espírito desceu para nos ensinar toda a verdade sobre Deus. E aí isso me faz pensar sobre o processo de discipulado na vida de um seguidor de Cristo, que é contínuo. Ele não para. E aquele que vai ensinar o seguidor de Cristo é o Espírito, através da palavra. E quando não, essa relação é quebrada, como o pastor acabou de colocar, é muito difícil que alguém se disponha de fato a discipular alguém. Primeiro porque ela está vazia, né? Outra razão também que talvez possa levar alguém a não se comprometer com o discipulado no sentido de instruir, ensinar outras pessoas a seguirem a Cristo, é que para ela fazer isso, ela vai ter que ser exposta, vai ter que revelar suas vulnerabilidades, vai ter que lidar com a realidade do texto bíblico, com a realidade de estar com outra pessoa. E nesse processo, que não é só transmitir informação, mas também é receber, nós somos confrontados e somos também desafiados a uma mudança de vida. E às vezes nós não estamos dispostos a mudar, a abrir mão, a abraçar o custo do discipulado, né? que é morrer para si mesmo para poder instruir a outros. Alguma consideração, Adam? Eu creio que é uma coisa interessante essa questão de se abrir, né? Se mostrar vulnerável, né? Como alguém que faz parte do corpo. Infelizmente, a gente tem o pensamento errado, alguns têm o pensamento errado de achar que, sendo membro de igreja, eu sou membro, mas as outras pessoas não têm a ver com a minha vida, então não tem que dar conta a elas sobre o que eu faço, ou elas poderem chegar a mim e, de repente, me exortar, né, por alguma razão, algum pecado, de repente, que elas tenham observado em minha conduta. E nisso é um problema, né, porque as pessoas se fecham indo contra a própria palavra, né, que a gente fala a ser dispostos e ser frágeis, né, uns aos outros para podermos crescer juntos. E às vezes eu consigo notar que, principalmente homens, né, partindo de mim, às vezes tem essa dificuldade, né, de não se abrir para o próximo, não se chegar a outras pessoas para compartilhar, tanto para como o Tiago, capítulo 5, no final fala, né, de que se compartilharmos nossos pecados, falarmos sobre eles com nossos irmãos, né, orarmos juntos, nós seremos sarados. E é uma das dificuldades que os homens têm. Eu vejo também algumas jovens moças que, um exemplo bom, né, de que como um grupo, elas têm um grupo que consegue compartilhar seus pecados umas às outras, pecados íntimos mais profundos do coração, que elas conseguem notar e assim tá se exortando mutuamente para que possam crescer. A gente tem uma última pergunta, né? O que vocês acham da frase de Martinho Lutero, da seguinte frase, abre aspas, viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. De que forma viver com esse pensamento pode ajudar no nosso progresso espiritual? Primeiramente, o que eu acho desta frase? Excelente. E de que forma viver com esse pensamento pode me ajudar no meu progresso espiritual? Eu tenho procurado trazer à minha lembrança o tempo todo que ser um cristão é pensar biblicamente. Diferente do que muita gente, até muitos cristãos supõem, o crente não é uma pessoa que não tem a capacidade de fazer reflexões. Eu estou dizendo isso porque a gente percebe que muitas pessoas são críticas de homens
que buscam uma vida piedosa, julgam-nas alienadas. E ser um cristão é estar o tempo todo lembrando do sacrifício de Jesus na cruz, lembrando de que ele está vivo e que ele vai voltar a qualquer instante. Não importa se vai demorar 30 ou 40 anos ou 200 anos, mas eu preciso viver como se ele fosse voltar a qualquer instante. E a vida cristã consiste em vivermos na presença de Deus. Isso é um fato. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos nós temos tendência a viver uma vida de religiosidade. Então, esta frase, se ela está na minha mente o tempo todo, ela me faz diuturnamente estar me aferindo à luz da palavra, se de fato eu sou um cristão autêntico. A frase aponta um estilo de vida cristocêntrico, né? E a gente pode, lembrando do sermão do pastor do domingo, ele destacou Filipenses capítulo 3. Então, ele trouxe para o ensino a imagem do apóstolo Paulo como alguém que tinha um estilo de vida cristocêntrico. Em todo momento, Paulo, naquele capítulo, diz que, por exemplo, viver é lucro, que Cristo é o alvo, né, a meta, a quem ele busca, persegue com todas as suas forças. Alguém que não está acomodado com o seu próprio progresso espiritual, é consciente de que não alcançou a perfeição, mas também é consciente de sua pecaminosidade e dos perigos, né, que o ócio ou que a negligência podem trazer para a alma dele. Então é muito precioso ter, né, em mente a imagem de Cristo, o seu sacrifício, a sua paixão, a sua determinação, o seu modelo, né, o seu estilo de vida como inspiração, porque se não for ele, né, o referencial, então nós vamos sucumbir, porque vontade de desistir vamos sentir, não é fácil sacrificar, não é fácil abrir mão de si mesmo, mas tendo ele como modelo, como padrão, como se deve ser, né? Um discípulo seguidor integral de seu mestre, e o mestre aqui, então, em destaque é o Senhor Jesus Cristo. Para um fechamento, aqui, pastor, uma palavra final para suas ovelhas, para a Igreja Batista em Dom Pedro. Aqui nós representamos algumas delas, né? Talvez nós sejamos as mais rebeldes, tenhamos duas mais rebeldes aqui, o Adam e o Rodrigo, com exceção de mim. Mais uma palavra final aí. Só não. Brincadeira, mais uma palavra final para a igreja. A minha oração é que nós, de fato, nos tornemos uma igreja saudável. O fato é que não existe nenhuma igreja perfeita. Não existe nenhum lugar no mundo em que não vamos encontrar pessoas que não tenham problemas, lutas, que não pequem. E numa família cristã, e numa igreja cristã, haverá problemas, haverá lutas, haverá conflitos, mas o que caracteriza uma igreja saudável, uma família cristã, é que nós sabemos o que fazer com os nossos pecados, nós sabemos o que fazer com os problemas, com os conflitos que surgem. Como cristãos, precisamos viver na dependência do Senhor. O membro de uma igreja saudável cresce à semelhança de Cristo, em santidade e em maturidade. E estas duas marcas são desenvolvidas na dependência dele, da sua palavra e de outras pessoas como ele, que através da mutualidade, da comunhão, serão edificadas. Que bênção é isso! Nós, quando nos ajuntamos para adorar o Senhor, quando nos ajuntamos para congregar, nós estamos sendo instrumentos de Deus para edificar outras vidas. E o fato é que nós não paramos de crescer até que cheguemos à plenitude de Cristo. Aguardando o Senhor Jesus, vamos crescer para o louvor da sua glória.